eu começo uma segunda parte, que é uma continuação da primeira, na verdade é uma consequência da primeira, que é a gente introduzir um campo externo. Então a proposta é a seguinte. Você tem aquele lagrangiano não linear. Fiz a proposição no setor de hipercarga. Aquele mesmo, com F2, G2 e FG. Isso aqui a gente viu que implica acoplamentos quárticos do fóton com o Z0. Quárticos quárticos anômalos, que é uma coisa além do modelo padrão. Fóton Z0. E agora a gente vai fazer, se realmente essa não linearidade no setor de hipercarga ela está presente, quais são as consequências que eu vou ter se eu coloco o campo externo? A proposta, campo externo, você vai pegar o teu campo do fóton, vai expandir ele no campo externo, a gente coloca a mid background. Na verdade, o campo vetorial é expandido no background, mais esse campo que eu vou notar por AMI, que é o nosso fóton. Quais são as explicações de eu olhar esses acoplamentos e agora efetuar essa expansão? E no fundo é isso aqui também, como se eu pegasse o meu F mini e expandisse ele no F mini de background, mais colocar assim, um F mini minúsculo. Note que essa expansão é feita no fóton, né? Esse background estaria associado ao campo elétrico externo ou ao campo magnético, né? Ou pode ser duas coisas. Claro que no final, por simplificação, eu vou tomar apenas o caso de ou elétrico ou só magnético. Tudo indica que o magnético seja mais interessante porque tem aplicações extrafísicas. Você tem campos magnéticos muito intensos e pode ser um cenário onde a não linearidade, quer dizer, pode ser um cenário onde a não linearidade seria relevante. Então essa seria a proposta. E o que eu quero mostrar ainda é que isso daqui ainda não é certeza, né? As contas estão sendo feitas. É que isso, pelo que eu estou vendo, pode ser um cenário em que você produz um chamado mixing fóton Z0. Ou seja, para quem viu o curso do semestre passado de fóton 1 lá, fóton novos cenários eletromagnéticos, foi trabalhada a discussão do fóton e do parafóton e o mix deles. Aqui também uma coisa similar poderia ocorrer, só que em vez de ser o fóton e parafóton, agora é o fóton Z0. Só que isso só é ligado se tem um campo elétrico e um magnético externo. Então essa é a ideia que a gente vai, pelo menos, tentar elaborar nessas próximas aulas. O objetivo seria
analisar as relações de dispersão. Mas eu deixo ele iniciar, né? Como que o fóton ficaria nesse caso? E até o Z0. Em outras palavras, eu vou pegar aquele lagrangiano para construir na aula. Eu vou pegar os termos do fóton, expandir no background. E vou manter. A expansão é feita só no fóton, né? Então o Z0 continua fixo. A ideia é fazer isso. E o que acontece, né? Já aplicado, se eu tenho acoplamentos quartos e faço essa expansão, isso aqui é fixo. Então, naturalmente, aqui eu estou gerando trivértices. Então, a presença de um campo externo gera trivértices. E o objetivo, se eu quero analisar as relações de dispersão, seria eu coletar os bilineares que saem daqui. Os bilineares. Esse é o nosso objetivo. Claro que a gente viu, todos os lagrangianos são bem extensos, então a ideia é cada aula analisar um setor. Hoje eu vou começar a discussão, mas não sei se vou terminar ela. Eu vou trabalhar com os seguintes lagrangianos. Então, lagrangiano, antes de começar, só para o lagrangiano de 4 fótons, o lagrangiano de 2 fótons, o Z0, o lagrangiano de 3 fótons e o Z0. Então, esses 3 casos são os que nos interessam, eles que podem gerar bilineares. Se eu tenho, por exemplo, 4 fótons, eu posso obter uma coisa com FB, FB, F, F, esquematicamente assim, né? Então isso aqui é constante, isso aqui é o meu bilinear. Então esse caso pode produzir um bilinear de fótons, ou seja, uma correção ao propagador do fóton. No segundo, eu posso ter, por exemplo, FB, FB, Z, Z. Isso aqui é constante, então eu vou estar produzindo os bilineares de Z. E esse aqui, que é o que a gente vai trabalhar por último, eu posso obter uma coisa do tipo FB, FB, F e Z. Então isso aqui é constante, FZ, mix de fótons Z0. Então aqui que é por isso que eu estou dizendo que essa discussão do mix pode estar aparecendo nesse cenário. Claro que a gente tem que calcular os propagadores para verificar que o propagador do misto do fóton se isso aqui acontece, daí a gente já está no cenário clássico de mix. A primeira coisa é obter os operadores de onda aqui. Isso aqui acontece exatamente isso. Então, isso aqui são
esses dois aqui, eles não produzem bilineares. Porque se eu expandir no fóton, por exemplo, o primeiro, eu poderia ter uma coisa tipo F e Z, Z e Z. Então eu estaria gerando o acoplamento quântico, eu gero trivértices aqui. E aqui, como não tem fóton, continua sendo inalterado. Então, o que a gente vai fazer é trabalhar esses lagrangianos aqui. Tá, então, esses aqui não produzem bilineares. Então hoje eu vou iniciar o primeiro caso, que é esse último aqui é o mais complicado de mix, então vou deixar por último. Eu vou começar com o segundo, que é o lagrangiano de dois fótons, 2Z0, e nesse caso eu vou ter bilineares envolvendo Z0. Só retomando no quadro ali, o resultado que a gente tinha para esse lagrangiano e fazer a expansão. Uma figura ali. Pode passar a chave. Abre a porta. Abre a porta. Beleza? Beleza? E aí, rapaz, eu nunca conheci você, cara. O Lael tá viajando, é isso? Tá viajando. Tá viajando. Volta amanhã, se eu não me engano. Acho que não. Ah, não, sábado, só volta sábado. Sábado na tarde, acho. Não sei, cara. Você sabe, você Também não se sabe. matricular na sua matéria? Entendi. Você ainda dá pra se matricular na sua matéria? Você tem que ver no site da CBPF, lá você está É. na época de inscrição. O Porque papel. tem aquela época chamada adaptação. Você pode verdade. excluir. Mas vamos ver no final de setembro. Talvez dia. Não sei. Acho que talvez desse, mas de qualquer maneira, enfim, dá para assistir, né? Se puder se inscrever. Depois eu vou dar uma olhada. Talvez. Então, só colocar a inscrição aqui.
outros casos eu vou ter que fazer expansão, tudo, mas nesse aqui, se eu estou interessado em bilineares, eu só substituo onde tinha F pelo background. Então esse seria o Lagrangiano anômalo 2 fontes, 2 e zeros, expandido no background, coletando apenas os bilineares. No fundo, o meu interesse aqui é analisar as relações de dispersão, então eu estou querendo só ver os bilineares. Claro que os trivértices pode até ter uma aplicação, mas como são muitos trivértices, no estudo inicial eu quero focar só na relação de dispersão. Depois, se for necessário fazer um outro estudo de, por exemplo, algum vínculo no trivértices, talvez daí eu faça uma conta cheia, assim. Mas nesse caso, assim é mais simples, para essa discussão de relação de dispersão. E todo o desenvolvimento agora vai ser, tudo envolve Z0, então seria pegar esse Lagrangiano, 2 fótons, 2 e 0, linear, escrever em termos do meio, do campo, do Z0, vezes um operador de onda aqui, que eu vou denotar dessa maneira, 2 fótons, 2 e 0, Z. Ou seja, o objetivo vai ser a gente reescrever tudo isso, cada termo, de modo a reconhecer quem é esse operador aqui. Porque ele é uma peça do total. Claro que aqui eu estou desenvolvendo cada setor. O primeiro setor é 2 fótons, 2 e 0. Depois, terminado esse, eu vou fazer o análogo desse setor de 4 fótons. E por último, isso. E daí no final eu vou juntar tudo para obter o nosso operador de onda total. Assim. Hoje mais ou menos vou começar a preparar o terreno, mas não vou avançar tanto assim. Qual que é a ideia? Eu vou escolher cada termo desses. Então você vê que a conta eu separei no setor, e depois no setor tem que separar em subsetores, analisar esse termo, reescrever ele, depois analisar esse termo, esse e esse. Só que eu já vou avisar que alguns desses já são identicamente nulos. Não é tão conta assim. Não precisa ficar desespero aí. O que eu estou querendo dizer, né, que isso daqui é uma parte
fizer a multiplicação, eu vou ter Zeni, aqui só colocar assim. Quando eu fizer a multiplicação, tudo que envolve só Z0 vai estar multiplicado por esse heterogêneo. Então a gente está analisando o setor da matriz total. E no final do dia, se você conhece o operador de onda, o determinante dele igual a zero, vai te dar a informação dos modos de propagação, né, das relações de expressão. Ou também você pode calcular a inversa dele e ver os polos do propagador. São as duas maneiras. O que a gente já espera é que esse O aqui ele vai envolver o nosso F de delta. Ou seja, aqui são os campos que tem a dinâmica e o background que é fixo. Então aqui também nos casos envolver os background. Esse é o resultado final que eu quero produzir nessas primeiras aulas. Escrever ou obter a forma dessa matriz é um passo que não é tão trivial, seria isso daqui. Mas aqui dá para ainda restringir só campo magnético, só campo estéreo e ver como que às vezes os próprios tensores simplificam significativamente, de maneira mais significativa. Por exemplo, só para a gente perceber, se eu calculo esse caso aqui, né, F de background, vezes F tilde de background. Isso aqui, não me lembro os fatores, mas depois eu coloco. Isso aqui é da ordem do E escalar B. A melhor notação é a seguinte, né? Esse F mini, ele está relacionado com o campo elétrico e o campo magnético externo. E esse F mini, para a gente não causar confusão, se em algum momento for escrever em termos do campo elétrico e magnético, vamos denotar ele como sendo um Ezinho B pequeno. Ou seja, esse aqui são os campos elétricos associados ao fóton, e esse aqui é os campos elétricos e magnéticos associados ao background. Então, no caso de, por exemplo, esse daqui é sempre E escalar B. Então, quando eu tomar o caso de situação de só campo elétrico, só campo magnético, essas coisas já são nulas. Então, já começa a simplificar, por exemplo, esses termos aqui, esse termo aqui, as coisas vão simplificando. Então, não é tão... Embora a forma seja gigante, mas é tratável em casos particulares. Daí, nos casos particulares, talvez compense estudar a relação de dispersão para esses casos, não tentar resolver o caso geral. Seria elegante resolver o caso geral, de campo elétrico e magnético. Mas aqui eu estou pensando mais no caso particular mesmo. Eu vou selecionar um caso aqui. Ele já mostra também a dificuldade que vai ser se eu considerar um campo variável, que é trabalhar com esse termo aqui. Vamos selecionar um que eu acho que é bem interessante, esse daqui.
utilizar a simetria do F. Você fica assim, abrir o ZMI. Analogamente, eu posso fazer com outro termo aqui também. Esse termo eu posso reescrever dessa maneira, já para começar a liberar o vetor ZMI e ZI e conhecer o operador. Aqui também posso fazer a mesma coisa. Aqui tem umas redefinições que eu vou fazer daí a pouco. Fica 4, F mega, Mi. O outro é de catalão. Como eu quero um operador seja ZMI, OMI, ZNI, eu vou redefinir uns índices aqui, em índices vivos. A primeira coisa é trocar o Mi com kappa, o Mi com Mi, o kappa com lambda, e o lambda vira Mi.
liberar um ZMI. Então eu vou pegar isso aqui está no Lagrangiano. Então a menos de integrações por partes eu posso pegar essa derivada e atuar nos F's aqui. Então vou colocar assim. A menos de integrações por partes. Derivada em K vai atuar primeiro nesse termo e depois vai atuar nesse segundo aqui. Aqui eu coloquei o derivado em K. F, K para mim, de delta. Aqui já liberei o ZMI vezes nosso F background também que é o que eu tenho aqui de lambda assim. Então esse é o primeiro termo, mas tem o segundo que é essa derivada atua nesse primeiro termo. Mas quando der por parte tem que também derivar isso daqui. Fica o segundo termo menos F background K para mim. Estou repetindo o primeiro e derivando o segundo. Derivado K. Agora a derivada no segundo. Então a primeira coisa, se eu quero escrever em termos de ZMI, esse operador ZMI, o ZMI eu já liberei. Né? Então vou colocar em evidência ele. ZMI. Coletando os termos. Aqui eu só explorei um pouco a simetria dos índices. Senão eu só não explorei. Esse sinal de menos 4. Derivada 4. F. E aí esse Mi eu troquei. K Mi fica Mi K. Ele tem esse sinal menos aqui. Só para ficar escrito melhor assim. E o outro menos F do background. Coloquei o primeiro índice. Lambda vezes derivado em lambda mais
esses índices aqui para ficar melhor a contração, né? O Mi, contraído primeiro com Mi, e os outros ficam atuando as derivadas no Z. O que eu quero mostrar aqui é a dificuldade de você tratar o caso de campo variável. A gente pegou só um termo, um lagrangiano, e viu que esse termo gerou muitas coisas. Então, como primeira proposta, eu acho que é bem relevante a gente tomar um background constante. Eu escolhi esse porque esse é o mais simples para arrumar as coisas. Já mostrou o meu trabalho. Então, por simplicidade, vamos tomar um background constante. E nesse caso, o campo elétrico e o campo magnético constante significa que derivadas do F vai ser zero. Constante tanto espacialmente quanto temporalmente. Então a gente tem aqui derivadas do background igual a zero, que já me simplifica bastante. Esse termo aqui, esse é a consideração vai ser zero, e esse termo aqui vai ser zero. Só me sobra esses termos aqui, né? F, aqui é, só corrigir aqui o background. F breve, derivada segunda. Então aí já é mais tratável nesses casos. E embora ainda estou analisando só os fatores de Z, mas eu acho que eu fiz as contas e é possível tratar esses casos. É uma simplificação constante, mas no fundo também dá para o pessoal que trabalha com campos com background externo também no final do dia, se vai fazer alguma aplicação, escolhe o campo constante. Não é também uma desgraça total assim. Mas aqui ainda não fechou exatamente esse termo, porque a gente tem que observar duas coisas. Deixa eu pegar o giz aqui. Embora a gente obteve ZMI e algum operador atuando, a gente não pode esquecer que aqui eu tenho esse operador, derivado em capa, derivado em lambda. Isso aqui é um operador simétrico em capa lambda. Eu tenho que simetrizar em capa lambda. Essa é a primeira coisa. Esse operador tem que ter uma simetria em capa lambda, já que esses dois são números. E a outra questão é que se eu tenho capa lambda, eu posso, por integração por partes, duas integrações por partes, na verdade, pegar esse capa, atuar em Z, e pegar o lambda, atuar em Z. Como são duas integrações por partes, o sinal menos vai se cancelar. Então, isso aqui é equivalente a pegar esse ZMI e trocar com ZMI. Vai ter uma simetria na troca ZMI com ZMI. Então esse negócio, além de ser simetrizado em capa lambda, tem que ser simetrizado em MI. É isso que está faltando ainda. Tem que tomar cuidado com essas simetrias assim, do termo, para você realmente não perder nada.
isso aqui seria duas integrações por partes. E nas duas integrações por partes, os dois sinais se cancelam. Então, trocar isso por μ é equivalente. Mas nesse caso é um caso mais simples, porque envolve o operador f, f. Então, quando eu simetrizo em capa lambda, automaticamente eu simetrizei em μ. Mas quando aparecer aquele outro termo que é f tilde, daí a coisa vai carregar muitos mais. É aí que eu falei que a introdução da quebra de paridade vai gerar umas dores de cabeça nesses tensores. Mas ainda assim não dá para fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi simetrizar em capa lambda. Só em termos de estrutura de índice, isso aqui já fica simetrizado em μ. Simetrizado. Por exemplo, só pegando os índices, né? Primeiro termo, o índice é μ capa, e o segundo, vou botar uma vírgula aqui, ficaria lambda μ. Então, isso aqui tende a μ, μ com μ capa, lambda μ. Mas, por sua vez, como eu tenho FB e FB, isso aqui é equivalente a capa μ, lambda, que por sua vez é igual ao segundo, né? Já que os dois são FB e FB. Se aparecer igual, dá problema, mas nesse caso, eu peguei esse primeiro termo, μ capa, lambda μ. μ capa, lambda μ. Troquei o μ com μ, deu isso. E aqui eu só utilizei a antissimetria. μ capa, μ menos, mas aqui também temos lambda μ lambda menos, menos com menos mais, cancela, fica esse termo aqui. E esse termo é igual ao segundo. Tem um f de capa μ, e f de μ lambda. Então aqui eu mostrei que se eu troco μ com μ, o primeiro termo vai para o segundo. E agora eu vou mostrar a mesma coisa para o segundo. Né? Agora o segundo tem que ir no primeiro.
agora eu utilizo a simetria desse e simetria desse. Quer dizer, a antissimetria desse e a antissimetria desse. Então fica, esse aqui é equivalente a colocar os índices lambda ni, mi, kappa. F lambda ni, F lambda ni. F mi kappa, F mi kappa. Então o segundo vai no primeiro. E aí eu garanto aqui vamos colocar assim, a simetria em mínimo. Então ele tem simetria em kappa lambda e tem simetria em kappa em mínimo. Ou seja, essas duas simetrias foram implementadas nesse operador. A gente pode colocar assim. O operador é isso daqui. O interessante é que as derivadas kappa lambda se acoplam com os tensores, né? F mi kappa e lambda. Então, dependendo se você coloca um campo magnético em alguma direção, aqui vai trazer umas derivadas atômicas na direção que você coloca. Eu acho que essa é uma boa terminar por aqui, que eu vou começar a trabalhar com outros casos. E aí acho que vale a pena esperar o cara chegar também para não sei até que ponto ele está nessa discussão de operadores, operador de projeção. Então, acho melhor terminar por aqui. Mas a ideia nessa primeira parte foi o quê? Começar o problema de dois focos e dois zeros e mostrar que a situação simplifica bastante se você toma o Lagrange constante. Eu trabalhei esse termo aqui, eu fechei ele, daí com isso eu ganho um outro termo. Aparece no Lagrangiano também uma coisa do tipo esse aqui, ó. F de background tilde ponto z ao quadrado. Então aqui é simplesmente pegar esse resultado e colocar um tilde aqui. A mesma coisa, já que tanto o F quanto o F tilde possuem as antissimetrias. Então esse aqui já está feito também. Daí que eu preciso trabalhar um pouquinho mais, que eu acho que eu quero fazer na semana que vem, é os casos envolvendo F tilde. E aí vai aparecer um novo tensor. E eu fecho o setor de dois focos, o setor bilinear de 2 a 0 e vou produzir 4 fótons. Acho que na mesma aula eu consigo fechar os dois setores, bilinear de 2 a 0 e bilinear de 2 fótons. Eu fecho semana que vem isso. E mais uma hora eu consigo finalizar o mixing. O termo de mixing é um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer também. Daí a discussão é começar a encaminhar como que aquele operador de onda pode ser simplificado, no caso particular de campo só elétrico ou só campo magnético, tentar obter os modos de propagação do fóton nesse cenário de acoplamento sonoro dos fótons. Daí eu fecharia essa parte e em seguida daí eu entro, eu descanso um pouco e depois eu retomo. E daí eu retomo com mais energias para trabalhar outras questões. Mas valeu, Alexandre. Hoje acho que tá bom.